Fala pessoal, meu nome é Leandro Guerra, bem-vindos à 8ª aula do nosso curso de análise de dados no Excel, módulo 1. Hoje a gente vai apresentar um recurso bastante interessante, que é a possibilidade de filtrar dados no Excel. Lembrando a vocês que todas as nossas aulas você pode seguir aqui pelo YouTube, basta se inscrever no nosso canal, ou também você pode acessar o nosso site, o www.outspokenmarket.com, que você pode seguir o link aqui em cima, e lá você vai encontrar as planilhas que nós estamos usando como exemplos para você refazê-los, rever as aulas e também se inscrever em nossa newsletter para acompanhar as próximas novidades do site. Mostrando com exemplos práticos como que a gente pode fazer diversos tipos de filtro no Excel. E é muito simples inserir um filtro. Basta que no cabeçalho dos seus dados, ou seja, na linha onde você tem o nome de suas colunas, você pode tanto selecioná-las ou posicionar o cursor do mouse em alguma seleção ali em cima e vir na aba Dados e clicar então no botão Filtro. Aparece também a sugestão aqui do atalho, que no caso se a gente apertasse Ctrl, Shift e a tecla L, a gente automaticamente colocaria o filtro. Esse atalho pode variar de acordo com a língua que está configurado o seu Excel ou com a versão que você tenha. Mas primeiro de tentar decorar o atalho, vamos entender como funciona. Se a gente clica em filtro, a gente conhece ou reconhece que os dados estão com o filtro configurado quando a gente vê esse pequeno quadradinho aqui com a setinha em cada um dos campos, né? Então a gente sempre tem que, ao trabalhar com os dados, prestar atenção se tem alguma coisa já previamente selecionada ou não, ou se o filtro está já ou não configurado. Para removê-lo é muito simples, basta voltar à seleção ali e clicar novamente no botão filtro. Como que a gente pode trabalhar? O Excel automaticamente reconhece o tipo de dado que você tem naquela coluna em específico quando você trabalha com os filtros. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui na coluna H, a gente tem o padrão de datas como valor das células. Se a gente clica no filtro, a gente tem aqui nas primeiras opções já como você classificar, por exemplo, do valor mais antigo, né? Ou seja, claramente ele está falando de um valor temporal, que é a data, para o mais novo, ou do valor mais recente, do mais novo para o mais antigo. Você também pode classificar por cor, a gente vai falar um pouco disso mais adiante. E aqui você encontra os dados que você pode fazer a seleção. Como padrão, ele já vem marcado ou selecionado tudo, porque você já está vendo tudo isso na sua tela. Então, você pode customizar o seu filtro, alterando como você faz a seleção aqui. Você pode fazer manualmente, como por exemplo, eu quero apenas os dados de 2017 e 2016. E especificamente, quando a gente fala de data, se você reparar que aqui do lado eu tenho esse sinal de mais, se você clica, ele vai abrir e ele vai dar a opção dos meses também. Então vamos dizer que a gente queira apenas os meses de janeiro e fevereiro de 2017 e igualmente apenas os meses de janeiro e fevereiro de 2016. Então a gente clica apenas janeiro e fevereiro para 2016 e para 2017. Quando a gente dá OK, o Excel procede com a filtragem e ele mostra para você apenas aqueles dados ordenados. Se a gente quer restituir o valor que a gente tinha anteriormente, que no caso era tudo selecionado, basta eu voltar novamente aqui no filtro, clicar em selecionar tudo e a gente restaura a seleção. Quando você tem um número muito grande de dados, pode ser inviável você fazer essa seleção manualmente. Por isso que é interessante você usufruir desse recurso que nós temos aqui, que no caso, como a gente está falando de datas, ele chama de filtros de data, onde você pode imputar mais ou menos um padrão já pré-configurado, ao invés de ficar selecionando exatamente tudo. Como é que funciona isso certinho? Vamos supor que você queira exatamente uma data que está entre alguns meses específicos. Então você pode vir aqui e reparar aqui nas opções. Você pode pegar uma data específica, igual a, ou antes de um determinado período, depois de, e você tem a opção está entre. Quando você clica aqui, ele abre uma outra janela, uma caixa de diálogo, e você pode escolher, bem, a data que eu quero, ela é posterior ou igual a. Se você clicar aqui na seta, você vê as outras opções, como só é igual, ou posterior a, ou é anterior. Então, vamos deixar posterior ou igual a. Quando a gente fala de data, a gente pode reparar que tem um selecionador de data aqui no cantinho, onde você clica e você pode escolher
através do calendário. Então vamos pegar, por exemplo, o período entre novembro de 2016 e anterior ou igual a, por exemplo, fevereiro de 2017. Então vou aqui no final do mês, que é 28, está incluído 28 de fevereiro, tanto o 1º de novembro, porque eu tenho posterior ou igual ou anterior ou igual. Clico OK, ele faz aqui automaticamente a seleção. Por que isso é interessante? Porque você não precisa vir e ficar manuseando os dados aqui, que podem ser muitos, o que acaba tornando inviável, então você pode usufruir dessas funcionalidades automáticas que o Excel tem. Se a gente for para um outro tipo de campo, onde, por exemplo, tenhamos números, né? Então vamos pegar aqui a coluna O, onde a gente tem a variação dos preços naquela data em específico. Quando a gente vem na opção de filtro, você vê que ao invés de filtro de datas, a gente tem a opção aqui, filtros de número. Então, mais ou menos, ele mantém alguma das configurações, só que aplicados a números. E aqui você tem exatamente cada um dos seus dados. Então, vamos aqui fazer um outro exemplo. Vamos filtrar apenas os números em que eu tenho valores, por exemplo, negativos. Então, eu vou fazer que o meu filtro será filtro de número menor do que 0. Então, naturalmente, eu vou pegar todos os meus valores negativos. Repara que, lembra que a gente falou nas primeiras aulas que a barra de status é a sua melhor amiga dentro do Excel? Se você vier aqui embaixo no canto esquerdo, você vai ver que o Excel te retornou, nesse filtro que você acabou de fazer, 515 registros de 1015 que contém a informação que você colocou, que é o valor menor do que 0, porque você queria apenas as variações negativas. Ou seja, mais ou menos metade dos seus registros são variações negativas que você teve no mercado. Beleza, pessoal? Então, outra coisa muito bacana que o recurso de filtros do Excel tem é a possibilidade de você filtrar por cor. Geralmente a gente acaba esquecendo desse recurso ou algumas pessoas até mesmo não os conhecem. Vamos supor que você tenha como pré-configuração alguns registros em específicos que você deixou ou alterou a cor da célula porque você queria deixar algum resultado armazenado naquilo, ou alguma lembrança, como por exemplo, aqui eram dias muito importantes específicos, deixei marcado como amarelo, e vamos supor que você tenha isso por toda a sua planilha, por todos os seus registros de dados, e em alguns outros casos específicos, por exemplo, você tem ali um valor, vamos dizer, azul. O Excel permite que você também possa fazer os filtros por cor de célula. Então, quando você volta para a configuração do filtro, você tem a opção filtrar por cor. Antes não tinha, porque a gente não tinha nenhuma cor na célula. Agora que a gente colocou em algumas, ele aparece. E aí eu posso escolher filtrar por cor de célula. A gente colocou o amarelo ou o azul, vamos, por exemplo, pegar só os registros em amarelo, são os três que a gente havia mudado o preenchimento da célula. Isso é interessante porque, geralmente, a gente tem a formatação condicional feita no Excel. Pô, Leandro, não conheço, nunca ouvi falar mais ou menos o que é isso. Vamos supor que você queira, para uma determinada coluna, você tem essa opção aqui na página inicial de formatação condicional, onde eu posso, segundo uma certa, por exemplo, escala de cor, ou seja, ele pega os seus números e ele atribui uma variação de cor baseado no tamanho dos seus números. Então vamos só rapidamente pegar aqui escalas de cor verde, amarela e vermelha. A gente vê que quanto maior é o número, ele tende para o verde, quanto menor é o número, ele vai tendendo para o vermelho. Se você faz esse tipo de formatação condicional e vem aqui no filtrar por cor, ele vai aparecer essas configurações como opções de seleções para você. Ou seja, se eu venho e escolho, por exemplo, esse tom de verde, ele vai me retornar e falar aqui que, poxa, só tem um registro nesse tom. Eu posso escolher uma outra cor, que é esse amarelo um pouco mais suave. Aí eu já vou ver que eu tenho 13 registros dos 1015. Então, se você pega alguma planilha na qual você já tenha
pré-configurado uma formatação de cor ou algum outro tipo de regra, você pode usar o processo de filtros para justamente deixar o seu trabalho ou a sua seleção ainda mais veloz. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir a mais essa aula do nosso curso. Muito obrigado por ter vindo ao nosso canal. Se você curtiu, gostou ou tem alguma sugestão, dê aquele like aqui embaixo. Também deixe o seu comentário. E para acompanhar não só o curso de Excel, mas todos os nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal. A gente agradece muito, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.